Em 2002, no ano a seguir à minha primeira viagem a Marrocos, organizámos uma segunda expedição com o objetivo de conhecer o Rif, uma região no norte virada para o Mediterrâneo e conhecida pelas extensas plantações de haxixe. Todos estávamos a descobrir as melhores formas de equiparmos os jipes e cada um apresentava-se de forma diferente. O Nuno, por exemplo, levava o MM que batizámos de Lelocar carregado até ao Tejadilho, ou melhor, bem para lá do Tejadilho, mas naquele carro seguramente que não faltava nada. Muitas vezes o que nos marca numa viagem são os detalhes, até mais do que a viagem no seu todo. Já no dia seguinte tínhamos reconstruído um pedaço de caminho, tendo acabado por voltar para trás, mas nesta viagem o momento alto foi num troço relativamente curto, mas que nos tomou 2 dias para cumprir. 2. Estávamos em plena montanha do Rif, rolávamos por caminhos pedregosos, frequentemente entre plantações de haxixe, e tínhamos planeado explorar uma casa isolada que tínhamos visto no mapa. Na altura nem tínhamos certeza se aquilo teria saída, mas queríamos lá explorar, porque sim. Logo no início encontramos uma árvore que cortava o caminho assim no sentido longitudinal. Ora, em vez disso de nos demover, entendemos como desafio e iniciámos um longo processo que nos tomou todo o dia. A machado e com a ajuda do iLift conseguimos, depois de um grande esforço, cortar parte da árvore e deslocar um pouco o resto, deixando espaço suficiente para os carros conseguirem seguir caminho. E isso para poucos quilómetros depois encontrarmos novo obstáculo. Afinal, os ventos fortes das semanas anteriores tinham tornado aquele caminho intransitável e a cada obstáculo vencido encontrávamos um novo desafio. Primeiro, uma pequena árvore que até nem deu muito trabalho, depois uma árvore muito grande com uma enorme raiz que nos consumiu muito tempo e energia para então chegarmos ao maior obstáculo de todos. Uma grande árvore que atravessava todo o caminho, perigosamente posicionada na diagonal e que, para não facilitar, também estava entalada numa outra árvore que, embora em pé na vertical, estava completamente podre, com o risco de fazer ali algumas viúvas. Enquanto pensávamos em soluções, o Kim foi fazer o reconhecimento do caminho para lá do obstáculo de moto. Ora, para isso, a moto teve que passar para lá do obstáculo. Sempre é mais fácil do que um carro. Então regressou com a confirmação de que estávamos perto, de que não havia mais surpresas e de que no final do caminho havia uma casa abandonada, mas também que o caminho não tinha continuação. Mas então o grupo decidiu que, já que estava ali, era ali que queria pernoitar. Por isso, aquela árvore tinha de sair. Experimentámos de tudo para fazer deslocar a árvore. Cortámos o que podíamos cortar com os meios que tínhamos, tentámos deslocar o tronco à força de guincho, inclusivamente tentando desmultiplicar as forças e mudar-lhes o sentido com um sistema de triangulação do cabo baseado em roldanas, e até acabámos por proporcionar o momento mais hilariante da viagem. Numa tentativa de deslocar o tronco, atámos-lhe uma cinta e todos tentámos puxá-la a uníssono. O Sérgio, que foi o último a meter mão à cinta, já só encontrou lugar à frente. Então meteu a cinta debaixo do sovaco e ao terceiro, puxa! O Sérgio deslocou os pés do chão e fez um bungee jumping de alguns metros, o que obviamente provocou a risada geral antes mesmo de lhe perguntarmos se estava bem. Finalmente, com um novo esforço de guincho, conseguimos fazer deslocar a árvore sem fazer cair a outra que estava podre. E assim pudemos chegar à casa abandonada a tempo de montar acampamento, uns no interior e outros no exterior da casa abandonada, antes de cair a noite. No dia seguinte, aproveitámos a tranquilidade daquele local selvagem e fizemos uma caminhada para explorar a encosta íngreme. E já no final da viagem era tempo de regressar à fronteira, fazendo a estrada mediterrânica. Pelo caminho ainda fizemos uma paragem para oferecer umas t-shirts a uns miúdos de uma aldeia de montanha. Mas isto não termina aqui. Mesmo no final tivemos a segunda melhor oportunidade para rir por conta de alguém do grupo. Estávamos já nas filas para o ferryboat e, como supostamente ainda tínhamos algum
tempo, o Luís aproveitou para limpar o filtro de ar. E como trabalhar dá fome, resolveu acender o fogareiro a gás e aquecer uma lata de feijão, que para não sujar o carro, colocou no chão. Acontece que de um momento para o outro, as portas do ferry abriram e os carros começaram-se todos a movimentar. A malta do grupo começou a correr para os carros, todos exceto o Luís, que tinha uma lata de feijão para gerir. Mas como tudo acaba por se resolver, não ficou com esse problema durante muito tempo. É que no meio daquela correria toda, houve um do grupo que não viu que a lata estava ali e ao correr para o carro enfiou-lhe uma bicarada. Viajante, aquilo era feijão por todo lado.